Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula, ao longo da qual falaremos sobre outros tipos de gráfico, outras representações gráficas, na verdade, um apanhado geral aí dos gráficos mais usados dentro da estatística. Alguns comuns, famosos, outros nem tanto assim. Eu começo agora, coloque sua tela, outros gráficos e representações. Começamos então com o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é importante quando queremos analisar as progressões ou regressões de algum fator, como valorização monetária ou lucro de empresas. É esse gráfico aqui, ó, aquele que você está habituado quando nós temos uma série temporal. Normalmente o gráfico de linhas é o gráfico que se usa para representar uma série temporal, uma tabela temporal, um resumo de informações que evolui ao longo do tempo, que vai evoluindo de época em época. Ele é muito usado nas eleições, quando nós temos lá um ou dois candidatos, ou até mais candidatos, e aí são feitas várias pesquisas. E aí nós temos uma linhazinha que indica a evolução do candidato, mais votos, menos votos, intenções de voto, na verdade. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo bem simples, onde eu tenho vendas 2017, total de vendas. Normalmente no gráfico de linhas, nós temos na parte inferior as épocas, os períodos, e na parte que é o vertical, os valores de cada período. Normalmente, portanto, no eixo horizontal, no eixo X, nós temos os períodos evolutivos. E no eixo Y, nós temos o valor de cada período. Dessa maneira, no mês ali de janeiro, essa cor não ficou boa. No mês de janeiro tivemos R$4.000, tá aqui, ó, mês de janeiro, R$4.000. No mês de fevereiro, alguma coisa maior do que R$5.000 e assim por diante. Qual é a vantagem do gráfico? Rapidamente, você observa períodos de muito crescimento e períodos de muita queda. Sem uma análise muito demorada, muito longa, o seu olho rapidamente reconhece o seguinte, cara, nesse período aqui, diminuiu pra caramba, aconteceu o quê? Imagina que você é o chefe disso aqui, você fala, tá louco, velho? Aconteceu algum tipo de problema. Então o gráfico de linha, esse gráfico que você tá vendo aí, muito comum, bastante comum, e normalmente ele é utilizado para representar uma série temporal, uma série onde nós temos ali épocas diferentes, anos diferentes, meses diferentes, semestres diferentes, dias diferentes, e nós temos valores que vão flutuando, evoluindo, aumentando ou diminuindo de tempo em tempo, certo? É um gráfico comum, mas usado geralmente para séries temporais. Temos então o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ou um gráfico de colunas, é uma forma de resumir um conjunto de dados categóricos. Ele mostra os dados utilizando um número de barras de mesma largura, cada uma delas representando uma categoria em particular. Por exemplo, esse gráfico aqui. Gráfico de colunas, eu tenho aqui várias categorias no eixo vertical. Cada coluna é uma categoria. Categoria Estados Unidos, categoria Rússia, categoria África do Sul, categoria Europa, categoria Canadá, categoria Austrália, categoria Japão. E aí eu tenho o valor, o número de cada categoria. O gráfico de colunas é muito utilizado para variáveis qualitativas. O gráfico de colunas é um dos gráficos que você usa para variáveis qualitativas. Quando eu tenho variáveis que não são quantidades, são qualidades. O gráfico de colunas é uma das opções. Chamaremos gráfico de colunas quando forem na vertical. Se forem deitadas, o nome será outro, não será o gráfico de colunas, será chamado gráfico de barras, que é o caso que você vê agora na sua tela, esse gráfico aqui, ó. Agora não é mais um gráfico de colunas, porque ele ficou deitado. Quando ele fica deitado, temos então um gráfico de barras. A definição é a mesma, ó. Um gráfico de barras é uma forma de resumir um conjunto de dados categóricos. Tem que ter categorias. Ele mostra os dados utilizando um número de barras de mesma largura, cada uma delas representando uma categoria em particular. Na verdade, o gráfico de barras e o gráfico de colunas são a mesma coisa, só muda a direção em que você coloca. Na horizontal, se forem deitadas, barras, se forem em pé,
colunas. Veja nesse caso, categoria ônibus, categoria carro, categoria bicicleta, categoria a pé. Uma variável qualitativa. Pense bem, você sai à rua e pergunta assim, meu querido, você usa para ir ao trabalho qual meio de transporte? A pessoa responde carro, outra moto, outro transporte coletivo, outro bicicleta, o outro fala, eu vou a pé mesmo. Perceba que não é uma variável quantitativa. A resposta que a pessoa dá não é uma quantidade, é uma qualidade, é qualitativa. As variáveis qualitativas normalmente usam gráfico de colunas, gráfico de barras ou o próximo que vem agora, que é famosão, muito importante, que é o gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. O gráfico de pizza, o gráfico de setores, consiste em representar a composição de partes de um todo. Como assim, Johnny? Geralmente, quando eu tenho uma variável qualitativa, não se usa, não se aplica o gráfico de setores para variáveis quantitativas. É importante que você saiba disso, tá? Claro, não é terminantemente proibido, mas não é adequado. Não é adequado que você use um gráfico de setores para variáveis quantitativas. Ele essencialmente tem a finalidade de ser utilizado para facilitar, resumir informações de variáveis qualitativas. E dentro disso, ele tem uma capacidade muito boa de mostrar as partes do todo, de destacar uma parte em relação ao todo, esconder uma parte em relação ao todo. O gráfico de setores é aquele redondo, esse gráfico aqui, e você percebe que ele dá uma velocidade grande para destacar as partes maiores. Quando você olha para esse gráfico, eu duvido que você rapidamente não olhou a parte verde e a parte que é essa parte roxinha aqui, que são as duas maiores. Normalmente, o olho humano, quando olha um gráfico de setores, ele destaca primeiro as partes que são maiores. Perceba que a parte verde corresponde ao futebol e a parte roxa corresponde ao vôlei. Preferência por modalidades esportivas. Qualquer pessoa leiga que fosse, perceberia que futebol e vôlei representam a maioria esmagadora dos componentes da nossa pesquisa. Essa é a função primordial do gráfico de setores. Primeiro, eu vou usá-lo para variáveis qualitativas. Segundo, ele tem uma capacidade gigantesca de fazer o olho humano destacar as partes maiores. Quando uma resposta é muito maior que as outras, o gráfico de setores, ele escancara essa maioria, ele escancara essa prevalência, ele escancara ao olho humano quem é maior que os outros. Se você for um estatístico um dia, trabalhar com estatística, trabalhar com gráficos, e você quiser mostrar que uma parte é muito maior que as outras, que uma categoria prevalece nas outras, meta um gráfico de setores, porque ele consegue fazer isso muito bem. No gráfico de setores, temos alguns detalhes. Um deles é o ângulo. Porque você pense bem, cara, setor é pedaço de um círculo. Essa parte verde é um setor. Esse ângulo que fica aqui, ó, ele não é qualquer ângulo. Ele tem que ser proporcional ao número de pessoas, à frequência, ao número de pessoas que escolheu futebol. Esse ângulo aqui tem que ser proporcional ao número de pessoas que escolheu basquete. E não sei se você lembra, deveria lembrar, da geometria básica, quando eu pego um círculo completo, quantos graus ele tem? 360. Todo círculo completo, todo gráfico de setores completo tem 360 graus. Beleza. Se o gráfico completo tem 360 graus, cada parte vai ter um ângulo exato. Cada parte vai ter um ângulo preciso que eu devo usar para que o gráfico fique correto, para que eu não minta usando esse gráfico. E o cálculo que você faz é esse cálculo aqui. Quando você for calcular o ângulo de cada setor, pense da seguinte maneira: 100% é o círculo completo. O círculo completo, 360 graus. Eu tenho que calcular um setor. O setor é uma parte, x%. X% corresponde a y graus. Suponha o seguinte, ó, exemplo bem rapidão, bem simplesinho. Penso que seja importante que você consiga fazer isso aqui, ó. Exemplo. Aí você vai lá
e faz o seguinte. Suponha que eu tenho uma pesquisa, eu tenho aqui variável X e eu tenho aqui pessoas. Variável X e aqui eu tenho pessoas. Legal. Aí eu tenho lá, primeira variável, vou colocar aqui B, variável A. Variável A, vou colocar aqui 10 pessoas. Variável B, vou colocar aqui 20 pessoas. Variável C, eu vou colocar aqui para você o valor de 40 pessoas. Variável D, eu vou colocar para você 25 pessoas. E a última variável, variável E, só um pouquinho, 10 mais 20, 30, mais 40, 70, mais 25, 95, 5 pessoas. Pronto. Frequência absoluta, não é pessoas. Vamos aumentar aqui o grau do nosso rigor matemático agora. X é uma variável qualquer. FA, frequência absoluta. Aqui são as variáveis, aqui é a frequência absoluta. Suponha que eu vou converter esses dados, eu vou converter essas informações para um gráfico de setores. Eu vou construir um gráfico de setores e eu quero saber de você quantos graus eu destino, quantos graus eu coloco para esse setor aqui, ó. O setor correspondente à categoria C. Ele vai ter um certo tamanho. Eu posso fazer ele assim, eu posso fazer ele desse tamanho, eu posso fazer ele desse tamanho, eu posso fazer ele desse tamanho, eu posso fazer ele desse tamanho. Então perceba que o ângulo é importante. Esse setor C, ele tem 40 pessoas. Qual é o ângulo que eu uso para ele? Aí você vem aqui e coloca o seguinte: 100% corresponde, 100% corresponde a 360. Ô, prof, mas nesse caso não está em porcentagem. Nesse caso está em frequência absoluta. Então troca, faz assim, ó, quer ver? 10 mais 25, 30. 30 mais 40, 70. 70 mais 25 dá 95. Com mais 5, 100 pessoas. O total de elementos é 100. Não está em porcentagem. Tem problema? Não. Aí você vem aqui. O total de pessoas é 100. Legal. Quantas pessoas estão no setor C? 40 pessoas. Logo, corresponde a X graus. Pronto. Você pode trabalhar com a frequência absoluta. Nesse caso, no 100%, você coloca o total de elementos aqui. Nós poderíamos trabalhar com porcentagem também, não teria problema nenhum, né? Mas você pode trabalhar tranquilamente com a frequência absoluta que funciona. Agora você faz o cálculo cruzado. Número 100 que multiplica x. 100 que multiplica x significa 100x. 100x vai ser igual 40 que multiplica 360. 40 que multiplica 360, 14.400. O valor de x é igual a 14.400 dividido pelo número 100. O valor de x é igual a 144 graus. O que significa? Esse setor, quando você for colocá-lo no gráfico de setores, ele tem que ter um ângulo correspondente a 144 graus, o que daria um ângulo mais ou menos assim, um ângulo bastante grande nesse caso. Aliás, não, nem tanto, né? Nem tanto. Um ângulo mais ou menos aqui assim, um ângulo de 144 graus. Essa parte seria a parte do setor C, que é o setor correspondente ali a 40 pessoas. Caso você quisesse trabalhar com percentual, sem problema nenhum. Então esse é o cálculo, basicamente uma regra de 3. Olha um exemplo aqui que eu trouxe para que você possa entender o que eu estou falando. Ó, o gráfico de setores representa graficamente o desempenho dos professores de certa escola em um teste de avaliação. Aí ele trouxe o ângulo central do setor, que representa aqueles professores que tiveram um desempenho abaixo da média, abaixo de 50 pontos, nesse teste MED. Então ele passou aqui um gráfico de setores, a análise é 81% acima de 70. Aí ele passou
14% entre 50 e 70. 5%, só 5%, abaixo dos 50 pontos. Então eu tenho 5% dos professores abaixo dos 50 pontos. Legal. Ele pediu para mim o ângulo central do setor, que representa aqueles professores que tiveram desempenho abaixo da média. Aí você vai lá e lembra o seguinte: 100%, se eu tiver 100%, o ângulo correspondente é 360 graus. Abaixo da média é só 5%. 5% corresponde a x. Você multiplica cruzado, 100 que multiplica x significa 100x. 100x vai ser igual 5 multiplicando 360. 5 multiplicando 360 dá 1.800. O valor de x é igual a 1.800 dividido pelo número 100. 1.800 dividido por 100, 18 graus. Pronto. Você vem aqui e assinala a alternativa D, 18 graus. Está resolvida a questão para você. Então, no gráfico de setores, pode acontecer do autor tentar perguntar sobre essa questão do ângulo central. O ângulo central é justamente o ângulo que você calcula ali, certo? É o ângulo que você calcula usando regra de 3. Aqui no meio nós temos o centro e esse ângulo é um ângulo que fica no centro. Ele é um ângulo, portanto, central, tá joia? Eu vou trocar esse exemplo aqui, porque na verdade eu vou trocar ele porque eu não gostei. Vou colocar um outro exemplo para que porque eu posso deixar isso aqui mais didático na realidade. O exemplo estava certo, estava tudo certo, estava tudo ok. Mas eu vou trocar isso aqui e eu vou ajustar bonitinho. Ó, exemplo. E aí eu quero pegar duas formas de você fazer. Pronto, vai ficar, já sei o que eu faço. Variável, e aqui vou colocar para você frequência absoluta. Vou colocar variável A, variável B, variável C, variável D. Vou colocar 10, vou colocar 5, vou colocar 20, pronto, 30 e vou colocar 15. Fechou. E aí eu quero que você calcule para mim qual é o ângulo correspondente a esse setor aqui, ó. Quero que você calcule para mim o ângulo correspondente a esse setor aqui. Aí colocarei para você modo número 1, que é o modo usando a regra de 3 percentual. Colocarei assim, modo número 1, que aí vai ficar bem certinho para que você possa ficar tranquilo. Eu não sei a sua dificuldade, pode ser que você tenha muita dificuldade e eu quero você bem seguro sobre o assunto. Primeiro modo, vou usar aqui a regra de 3 percentual. Ó, 100% corresponde a 360 graus. Legal. O setor que eu quero é esse aqui, ó. É esse setorzinho aqui. Agora, veja só. Somando a frequência, somando tudo, 10 mais 5, 15. 15 mais 20, 35. 35 mais 15, 50. Então, somando tudo, dá 50. Legal. Agora, você veja só o que acontece. 50 é o total. O setor que eu quero tem frequência 5. 5 dentro de 50 é 10%. Aí você coloca 10% corresponde a x graus. Então, primeiro você calcula quantos por cento é. Primeiro você calcula que o número 5, ele corresponde a 10% da totalidade. 10% corresponde a x. Quando você fizer o cálculo bonitinho, o valor de x será igual a 36 graus. Legal, então o ângulo central é 36. Qual seria o modo número 2? Era você fazer diretaço com a frequência absoluta. Você não usa percentual, você usa a frequência absoluta. Como que você montaria? 50 pessoas é o total. Aí você coloca 50 pessoas é o total.
O total são 360 graus. Veja, eu não trabalho com percentual, eu trabalho com a frequência absoluta. A frequência absoluta somada, 50. 50 corresponde ao todo. 50, 360 graus. 5 é o setor que eu quero. Isso corresponde a x graus. Quando você multiplicar cruzado, o valor de x vai ser, obviamente, 36 graus de novo. Então, as duas maneiras estão corretas. Você pode fazer em percentual ou pode fazer com o valor da frequência absoluta. Aí você soma a frequência absoluta, a somatória, o somatório, corresponde ao 100%. Beleza. Agora eu fiquei mais tranquilo. Dito isso para você, gráfico polar. Gráfico polar é a representação de uma série por meio de um polígono. Olha para esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico polar. Você faz vários círculos concêntricos, vários círculos com o mesmo centro, e aí você distribui aqui categorias, e cada categoria tem um valor. E aí você liga os pontos dela. Então, no fundo é isso aqui, ó. O mês de janeiro é esse valor, entre 10 e 15. Fevereiro, mesma coisa, também é entre 10 e 15. O mês de março é praticamente 15, porque é 0, primeiro círculo aqui, ó. Primeiro círculo vale 5. Segundo círculo vale 10, tá aqui o 5, tá aqui o 10. Terceiro círculo vale 15. Último círculo vale 20. Mês de abril também foi ali alguma coisa entre 10 e 15. Mês de maio já foi bem maior. Cada mês tem o seu valor. E aí, no final, você liga esses valores. Para você entender melhor, eu vou fazer um aqui. Olha lá, gráfico polar. Eu trouxe aqui vários círculos concêntricos. Observe, ó. Círculo, 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 círculo. Vários círculos concêntricos. Desses vários círculos concêntricos, eu farei o seguinte agora. Esse primeiro círculo corresponde com 20. O segundo círculo, vou dizer que vale 40. O terceiro círculo, vou dizer que vale 60. O quarto, vou dizer que vale 80. O último, eu vou dizer que vale 100. Pronto. O ultiminho aqui, eu vou dizer que vale 100. Eu coloquei 4 períodos. Janeiro, fevereiro, março e abril. Vou colocar janeiro aqui. Vou colocar janeiro aqui em cima. Aí vou colocar fevereiro aqui, ó. Vou colocar fevereiro bem aqui. Vou colocar março aqui embaixo e vou colocar abril aqui do outro lado. Porque são só 4 meses mesmo. Se são só 4 meses, eu faço assim. Agora preste bem atenção no que eu faço. Ó. Valor de janeiro, 60. 60 é o primeiro, segundo, terceiro. Então, o valor de janeiro, você marca nesse círculo aqui. Você marca no terceiro círculo. Se eu marcasse no primeirinho, era 20. Se eu marcasse no segundo, era 40. Eu marquei no terceiro, que é 60. Mês de janeiro deu 60. O mês de fevereiro deu 50. Então, fevereiro, eu vou marcar entre o 40 e o 50. Vou marcar bem aqui, ó. Bem nesse local aqui. O segundo círculo é 40 e o terceiro é 60. Eu coloco no meio deles é 50. No mês de março é 80. Então vou marcar bem aqui, ó, março com 80. Março, primeiro círculo é 20, o segundo é 40, o terceiro é 60, o próximo é 80. E no mês de abril é 40. Então o mês de abril eu marco aqui, que é o segundo círculo. Primeiro é 20, o segundo é 40. Agora eu ligo esses pontos. Ligando esses pontos por linha reta, eu vou ter um gráfico. Esse gráfico é o gráfico denominado gráfico polar. Ele vem das coordenadas polares, que você não tem que saber, na verdade. Basta você entender que é assim que você constrói esse gráfico, certo? Eles são vários círculos concêntricos e aí você vai ligando o valor corretamente. Cartograma, isso é engraçado, cara. O cartograma é uma modalidade específica dentro da cartografia que consiste em representar um território indicando de maneira proporcional os valores de certo assunto. Por exemplo, olha isso aqui, ó.
É o gráfico de Alagoas isso aí. Só que é o gráfico de Alagoas dando maior tamanho para quem tem maior relevância. Então um cartograma, no fundo, é o seguinte. Você pega um gráfico, pega um gráfico não, né? Pega um mapa de uma região, pega um mapa de qualquer lugar. E aí você quer fazer uma análise de alguma variável. E você muda as dimensões. Vamos dar um exemplo. Eu pego o mapa de São Paulo e eu quero analisar os casos de Covid. Cara, é óbvio que a cidade de São Paulo é onde teve mais casos de Covid. Então, no mapa, eu vou aumentar o tamanho da cidade de São Paulo. E eu vou diminuir o tamanho das outras cidades que tiveram menos casos. Suponha que... Faz o seguinte, suponha que eu pegue um mapa mundial, pegue um mapa mundi, e eu queira fazer uma análise sobre o número de homicídios. A Europa é gigantesca, mas lá tem poucos homicídios. Então você faria o mapa com a Europa pequena. A América do Sul e a África são países que têm muitos homicídios. Então você faria no mapa a América do Sul aumentada, que tem muito homicídio, e também na África muito homicídio, a África aumentada. A variável que você está estudando, ela vai dizer o tamanho de cada região. Nesse caso aqui, o cartograma quer dizer o seguinte, ó. Casos confirmados da Covid-19 nos municípios do estado de Alagoas, 14 de agosto de 2020. Quando você olha aqui, Maceió, gigantesca, Maceió não é desse tamanho aqui, cara. Se você for em Alagoas, esse mapa inteiro é o estado de Alagoas. Se você for lá, Maceió não tem esse tamanho todo aqui. Mas, em relação aos casos de Covid, ela representou tudo isso. Arapiraca não é esse tamanho todo aqui, não é desse tamanho de a questão geográfica, né? A quilometragem da cidade. Mas em relação aos casos de Covid, é todo esse tamanho aqui. Então, o cartograma é a manipulação de, basicamente, um mapa em relação a alguma variável, em que o autor do cartograma, ele aumenta um lugar e diminui outros de acordo com a variável de interesse. Beleza. Outro gráfico legal, pictograma. O gráfico de pictograma é um gráfico que utiliza os símbolos em vez de valores. Na verdade, é um gráfico bonitinho. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu quero fazer um gráfico, eu não quero deixar ele tão chato, eu quero deixar a coisa mais animada, quero deixar ela um pouquinho mais bonita. Aí eu vou lá e troco os símbolos matemáticos por desenhos. Nesse caso aqui, né? Você vê lá, 14 anos, 2 homens, 2 mulheres, 1 mulher e meia. Só que cada homem vale por 4 rapazes, cada mulher vale por 4 raparigas, né? 4 moças. Então aqui são 4, 8, 8 rapazes, 4 mais 2, são 6 raparigas. Agora eu tenho 15 anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, cada um vale 4, são 20 rapazes. 1, 2, 3, 4, cada um vale 4, são 16 moças. 16 anos, mesma coisa. Então, pictograma é todo o gráfico onde você tirou os símbolos matemáticos e colocou figuras para que deixasse a coisa mais lúdica, mais bonita, mais atraente, seja lá qual for o objetivo. Avançamos ainda, gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão é uma representação gráfica da associação entre pares de dados. E aqui é importante que você saiba que o gráfico de dispersão, que eu já vou explicar melhor, ele só é usado para variáveis. O gráfico de dispersão, ele só é usado para variáveis quantitativas. O gráfico de dispersão é utilizado para variáveis quantitativas. Veja só esse exemplo aqui. Eu tenho 2 variáveis que são quantidades. Eu tenho uma variável idade da mulher e a outra variável idade do marido. E eu estou analisando as duas conjuntamente. Cada ponto é um par de informações. Quando eu pego para você, só um exemplo, tá? Quando eu pego esse ponto aqui, ó. Esse ponto quer dizer que a moça tem 25 anos e que o marido tem 24, né? Um pouquinho menos que 25. Então esse ponto foi uma pessoa, foi uma moça, ou foi um casal, né? Em que a moça tinha 25 e o homem tinha 24. Se eu pego lá para você um outro ponto, esse ponto aqui,
é um casal em que a moça tem 40 e o esposo tem um pouquinho mais, deve ter uns 41 ali mais ou menos. O gráfico de dispersão, portanto, ele sempre vai analisar conjuntamente duas variáveis, ambas quantitativas. Se qualquer uma delas não for quantitativa, não é um gráfico de dispersão. Qual é a vantagem dele? Ele consegue dizer ou demonstrar tendências entre as duas variáveis. Aqui, por exemplo, né, claramente você percebe que existe um aumento conjunto. Quando vai aumentando a idade da mulher, vai aumentando a idade do marido. Essa linha crescente mostra isso. À medida em que aumenta a idade da mulher, aumenta a idade do marido. Nós então avançamos. Ramo e folhas, que é o nosso, estamos quase finalizando. Ramo e folhas é um diagrama de ramo e folhas é uma maneira de representar dados quantitativos de forma gráfica, similar a um histograma, para auxiliar na visualização do formato de uma distribuição. Aqui eu tenho um ramo para você, certo? E eu vou te mostrar agora por que o nome é ramo e folhas. Na realidade, é uma maneira de você abreviar. Você vem aqui e coloca uma linha. E essa linha agora, ela separa duas partes. Uma parte que é o ramo e a outra parte que são as folhas, certo? Aí agora você interprete comigo. O que significa esse 1 que está aqui? Esse 1 significa dizer que ele tem duas hipóteses. Eu posso fazer o 1 com o 0 ou o 1 com o 2. Eu tenho 1 com 0, 10, 1 com 2, 12. 1 mais o 0, 10. 1 mais o 2, 12. Como que você coloca isso no gráfico? Coloca o número 1 aqui. E nas folhas você coloca 0 e coloca 2. O leitor tem que saber que eu posso fazer 10 e eu posso fazer 12. O que significa isso? Na distribuição, apareceu o número 10 e apareceu o número 12. Esse é um ramo com o número 1, e esse ramo com o número 1 foi distribuído em duas folhas. Folha com o número 0, folha com o número 2. Entendi, beleza. Agora pega o outro ramo aqui, ó. Esse ramo aqui. Esse ramo, ele tem duas folhas. Folha com o número 1, folha com o número 5. Então o ramo número 2, esse ramo, ele tem duas folhas. Uma folha número 1, outra folha número 5. O que significa isso? Que apareceu o número 21 e apareceu o número 25. Vou só subir um pouquinho aqui, tá? Que eu tenho um objetivo para depois. 10 e 12, 21 e número 25. Basicamente, essa é a leitura que você faz dessa parte do gráfico aqui. Vamos para mais um ramo. Ramo número 3. Esse ramo número 3 tem 3 folhas. Aí você coloca lá, ramo número 3. Folha 0, folha 3 e folha 4. Folha 0, folha número 3, folha número 4. O que significa isso? O 3 junto com o 0 faz 30, o 3 junto com o 3 faz 33, o 3 junto com o 4 faz 34. Fechou. Agora, você continua e faz para nós esse ramo aqui, o ramo com o número 4. O ramo com o número 4 pode ser 4 com 0, 4 com 1, 4 com 2. Você coloca 4 com 0, 4 com 1, 4 com 2. Que significa dizer que pode ser 40, pode ser 41, pode ser 42. E esse último ramo pode ser com o 4 e com o 9. Significa dizer que na distribuição pode ser duas hipóteses. Temos dois valores. Dois valores começados por 5. Pode ser o 54, 5 com o 4, 54, e 5 com o 9, 59. Agora, atenção. Isso se a variável for discreta. Se a variável for discreta,
O primeiro número, que é o ramo, é onde começa. E os outros são a continuação. Se a variável for contínua, aí nós trabalhamos com vírgula. No lugar de 10 é 1,0. No lugar de 12 é 1,2. No lugar de 21 é 2,1. No lugar de 25 é 2,5. No lugar de 30, 3,0. No lugar de 33, 3,3. No lugar de 34, 3,4. No lugar de 40, 4,0. No lugar de 41, 4,1 e assim vai. Isso vai depender se a variável é contínua ou se a variável é discreta. Porque eu posso ler assim, 10, e eu posso ler 1,0. Eu posso ler 12 ou eu posso ler 1,2. As duas maneiras estão corretas de fazer a leitura. Só o que muda é a variável. Se a variável for discreta, só pode ter número redondo, então não tem vírgula. Se a variável for contínua, tem número quebrado, aí eu coloco a vírgula. Vejamos o que eu montei para a sequência aqui. Na continuação, eu quero que você traduza para mim isso aqui. Agora veja, primeira possibilidade, se a variável for discreta, como que você lê isso aqui? Você lê da seguinte maneira, ó, variável discreta. Esse 1 faz com o 8, 18. Esse 1 faz com o 8 mais 1, 18. Esse 1 faz com o 9, 19. Beleza. Agora continua. Esse 2 faz com o 1, número 20. Esse 2 faz com o 0, né? Faz com 1, 21. Esse 2 faz com 1, 21 e assim por diante. Agora, se a variável for contínua, a leitura que você faz aí é outra. Se a variável for contínua, esse 1 com esse 8, 1,8. Esse 1 com esse outro 8, 1,8. Esse 1 com esse 9, 1,9 e assim sucessivamente. Você não vai ter como descobrir. O autor vai dizer para você, ele vai te informar se é com a vírgula ou se é sem a vírgula. E agora eu quero montar com você um ramo e folhas. Eu tenho esses valores e eu quero montar um ramo e folhas aqui. Como que você monta ele? Ó, passa uma linha. Passou uma linha, agora presta atenção, ó. Qual é o menor valor? 4. Aí você coloca lá, 4. Agora você obrigatoriamente coloca a sequência, ó. Começou pelo 4, depois é o 5, mas não tem 5, você não pode pular ninguém. Depois coloca o 6, depois coloca o 7, depois coloca o 8, depois coloca o 9, certo? Ó, você não pode pular ninguém. Agora você vai lá, 44, 4. 46, 6. 47, 7. Então eu tenho 49, 9. 44, 46, 47, 49. Beleza. 50, não tem ninguém. Não apareceu nenhum número 50. Então você não coloca nada. Não coloque 0, porque se colocar 0 significa 50, não coloque nada. 63, 64, 66, 68, 68, 72, 72, 75, 76, 81, 84, 88. Pronto. O que você consegue perceber com o ramo e folhas? Você consegue perceber com o ramo e folhas que você tem uma tendência de concentração aqui, ó. Claramente você está percebendo que nós temos uma concentração de valores aqui. Os valores estão concentrados entre 60 e alguma coisa, 80 e alguma coisa. Por isso que o ramo e folhas é útil. O ramo e folhas é útil para você perceber onde está a maior concentração de valores. Se a maior concentração acontece no início ou no final da distribuição. Nesse caso fica bem claro que a maior parte não é no começo.
A maior parte é no final do nosso grupo de valores. É assim que você constrói ramo e folhas. Não é para ser difícil, né? Não é para ter dificuldade, mas acontece. Com isso, eu encerro essa aula para você, ao longo da qual fizemos uma breve revisão, bem simplesinha mesmo, dos principais tipos de gráfico e de representações gráficas. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!